O livro é O Olho Mágico, José Carlos de Luca, e o capítulo 17 que fala sobre faxina mental. Como eu já falei, o livro ele trata dessas questões que a gente não consegue enxergar com o olho, né? Mas que são importantes e que nesse caso os pensamentos que fazem a diferença nas nossas vidas. Algumas outras referências bibliográficas que eu peguei é o Livro dos Espíritos, O Homem Integral, de Valdo Franco, ditado por Joana de Ângeles, Nosso Lar, todo mundo já conhece, e um outro que não é espírita, né, não é necessariamente espírita, mas que teve uma questão que eu achei relevante e coloquei. Bom, faxina mental. No começo é um livro bem acessível de entender, assim, o capítulo é bem acessível, não tem grande complicação, e eu busquei focar aqui mais no que ele está falando mesmo, realmente. E ele diz que em um sonho, teve um sonho e um amigo espiritual lhe disse que a importância da gente ter essa faxina mental, da gente ter bons pensamentos, né? E aí foi quando ele... Como o pensamento é fonte geradora de tudo, nenhum empreendimento chegará a bom termo sem uma plataforma mental que lhe sustente as diretrizes. E aí nisso ele colocou isso dentro do livro, né? Depois dessa sugestão do amigo espiritual dele que ele teve no seu sonho. Aí no começo do livro ele cita o seguinte, que André Luiz cita através de Chico Xavier da seguinte maneira: a sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real nos seus caminhos virá unicamente da mudança dos seus pensamentos. E aqui a gente começa a perceber já que o quão importante é ter pensamentos positivos, né? Nossa vida é o produto daquilo que estamos constantemente pensando. O caminho é o seguinte: o pensamento gera um sentimento e o sentimento conduz a uma ação e a ação produz o destino. E o José Carlos de Luca, ele dá um exemplo mais básico para a gente entender. E quando a gente pensa em uma fruta, a gente fica com vontade de comer ela, né? E quando a gente fica com vontade de comer ela, a gente vai atrás dela, dá um jeito de comprar, né? Então ele dá esse exemplo da fruta que, a partir do pensamento, que é uma força geradora do acontecimento, a gente consegue materializar os nossos desejos. Quando estamos tristes, aí ele coloca lá, quando a gente está triste, a gente deve recordar os momentos felizes que a gente já passou em nossas vidas. A lembrança tem um efeito de despertar sensações agradáveis. Isso aí acho que todo mundo faz, né? Lembra de alguma coisa, de alguma situação feliz que passou na vida. E aí ele começa a falar, ele entra mais no aspecto da saúde a partir desse momento. Se você começar a exercitar o corpo, procurando melhorar a saúde, provavelmente passará a ser mais seletivo com os alimentos que ingere, evitará vícios e terá maior atenção com a aparência. E aí eu sempre falo, quando eu venho aqui na frente, né, que toda palestra a gente aprende um pouco, né? Parece que é um pouco pra gente. E eu sou extremamente sedentário. Desde que quando começou a pandemia, eu parei de correr na rua. E aí sempre, isso aqui é pra mim, eu tenho que me exercitar. A gente sabe que a gente precisa. A gente precisa ter o equilíbrio entre a mente e o corpo físico. Se você começar a exercitar o corpo, procurando melhorar a saúde, provavelmente passará a ser mais seletivo com os alimentos, que é o tema que eu falei ali agora, evitará os vícios são outro problema também, que eu já falei aqui antes, e terá maior atenção com a aparência. Bom, aí eu pensei, exercitar o corpo. Existem aquelas pessoas que praticam esportes, né? Essas pessoas são extremamente cuidadosas com a alimentação, tem uma alimentação mais saudável, mais regrada, evita vício, evita cigarro, evita bebida alcoólica, e praticar um esporte com essa seriedade, com essa disciplina, tem essa vantagem. Aí eu coloquei aqui, essa prática de forma consciente, porque às vezes algumas pessoas, elas perdem a noção dessa consciência na prática do esporte, acaba fazendo
mal para elas, ou seja, extrapolando na prática do esporte. Eu até coloquei aqui essa observação. Bom, aí ele fala de autoestima, que se você cuidar do seu corpo, você vai ter uma autoestima elevada. Em consequência, a autoestima se eleva consideravelmente e lhe dará motivação suficiente para alcançar seus objetivos. E nisso eu fui atrás do entendimento de Joana de Ângeles sobre o que é autoestima. Segundo Joana de Ângeles, que é conhecida como uma psicóloga, né? Todo mundo. Ela tem esses ensinamentos. A autoestima é a capacidade de valorizar a si próprio, reconhecer e aceitar os próprios dons, capacidades e desenvolver o amor próprio, gostar de si mesmo. Isso implica na capacidade de confiar a si próprio, de se sentir capaz de enfrentar os desafios da vida. E aí, Joana de Ângeles acrescenta o que Jesus falou um dia: ame a teu próximo como a si mesmo. E qual seria o significado disso? Para a gente amar o outro, a gente tem que amar primeiro a gente. Eu lembro até que a Noane já falou isso aqui. A Noane já falou isso aqui pra gente. Para a gente amar o outro, no primeiro momento a gente tem que estar bem com a gente. Tem que amar a gente primeiro. Tem que se sentir bem. Só assim a gente vai ter a oportunidade de amar o próximo. E ela fez esse adendo aí no seu comentário. Bom, da mesma forma, quando você não está bem consigo mesmo, tenderá a ser displicente com os hábitos alimentares, com a escolha das companhias e com os cuidados pessoais. O vício surge como um anestésico para as dores da alma. O corpo se torna preguiçoso e o desleixo passa a ser nosso figurino. Nesse caso, a autoestima desce tanto que perdemos o entusiasmo pela vida. E nisso, guarda a relação do que a Martinha estava falando. As pessoas elas entram numa espécie, eu até coloquei aqui, uma espécie de draga, um círculo vicioso de pensamento ruim, que só vai fazendo afundar. E nos casos, como a Martinha estava comentando, chegando ao suicídio. Esse pensamento de baixa autoestima, né? Pensamento de tristeza, pensamento de culpa, de medo, de ódio, e tudo isso a gente sabe que acaba tendo uma influência direta no perispírito, no nosso perispírito. Bom, é possível afirmar que a felicidade, saúde, prosperidade são consequências dos nossos pensamentos habituais. O pensamento é a causa. Muitas vezes desejamos mudar a realidade exterior sem mexer na raiz dos nossos males, que são os pensamentos negativos constantemente sustentados. Aqui o José Carlos de Luca fala que muitas vezes a gente enxerga só o problema lá fora, mas não sabe que com os nossos pensamentos a gente está alimentando toda a situação que está prejudicando a gente. Aí ele começa a adentrar num aspecto mais sobre a saúde, sobre as doenças necessariamente. A gente vai ao médico, tomamos os remédios prescritos, mas continuamos com a cabeça doente. Aí ele coloca lá no livro que uma vez um psiquiatra falou para ele que tinha dois tipos de pacientes que chegavam para ele. Que eram os pacientes que chegavam assim, dizendo que tem depressão, e os pacientes que se intitulam depressivos. E ele disse que existe uma diferença entre os dois. O médico afirma que os primeiros, esses que tem, dizendo que tem depressão, são os de maior probabilidade de cura. Eles chegam falando, eu tenho depressão. Agora, aqueles que se intitulam depressivo são os pacientes mais difíceis de ser curados, porque eles já se consideram depressivos, e ele fala isso, e ele aceita isso, e ele pensa dessa forma. Já está na mente dele daquela forma. Aí eu peguei um outro livro também, para colocar como um exemplo aqui, que ele coloca da seguinte maneira:
Sei de um caso de uma pessoa que foi acometida de moléstia incurável, do ponto de vista da medicina, e que se curou sem qualquer auxílio exterior. Ao ser interpelada sobre o fato inacreditável, respondeu simplesmente: apenas aceitei a prova com todas as futuras consequências, que eu bem conhecia, sem procurar evitá-las. E uma vez que a lição se tornou desnecessária, já não havia mais necessidade da lição, a doença cessou. E então lembrei da revelação feita há quase 2000 anos. Nem um só fio de cabelo cairá da sua cabeça, se não for pela vontade de meu Pai. E ele acrescenta lá que realizar isso é muito difícil. A gente se depara com a doença às vezes, você ter essa paz interior de aceitar, de entender que é a vontade de Deus e que o melhor está sendo feito para a gente, ter esse tipo de consciência é muito complicado. Por mais que todo mundo aqui, a grande maioria aqui, eu acredito, acredite em vida após a morte, todo mundo aqui acredita na vida eterna. Mas quando a gente se depara com essa situação, é complicado. E é totalmente compreensível. Todo mundo tem medo um pouco, né? Por isso, a conquista da saúde pressupõe que também tenhamos pensamentos saudáveis, com a mesma importância que atribuímos a remédios e cirurgias. Aí eu até coloquei uma observação aqui sobre os tratamentos médicos. É lógico, tudo tem que ser analisado e você tem que utilizar também os tratamentos médicos. O tratamento médico é importante também. Não é simplesmente, eu estou doente, eu só vou pensar coisa boa e eu vou ser curado. Lógico, tudo tem um equilíbrio. Você tem que utilizar os tratamentos da medicina terrena. Aí ele acrescenta: um hábil cirurgião confidenciou-me que tinha o receio de operar pacientes pessimistas, pois na grande maioria dos casos era significativa a incidência de complicações pós-cirúrgicas. Olha só. Diferente do que ocorria com os pacientes otimistas e bem-humorados. Quando possível, disse, retardava a cirurgia até o momento em que o paciente estivesse com melhor estado de espírito. É interessante isso, né? Aquele que chega para fazer uma cirurgia já carrancudo, com pensamento negativo, a probabilidade dele, segundo o médico, de cura é muito menor do que aquele que chega com pensamento positivo. Nisso, ele também acrescenta que ele participou de uma reunião espiritual para a cura. Coloca os mais variados problemas de saúde. E ele fez um questionamento se todos ali seriam curados. Ele fez esse questionamento lá. E um benfeitor espiritual dele disse da seguinte maneira: somente seriam curados os que tinham a mente curada. Aí ele pergunta: e que característica tem as pessoas de mente curada? Primeiro, elas possuem fé na cura e não na doença. Tem gente que acaba contraindo uma doença e fica tão assim que é compreensível. Como eu já falei, a gente se apavora, que fica tão assim que começa, parece que, andar junto com a doença, entendeu? A querer, parece que ela pensa tanto na doença que as coisas só não vai melhorar, não vai dar certo dessa forma, entendeu? Quantas vezes nossos pensamentos se voltam mais para a desgraça do que para as bênçãos? Eu nem gosto de falar essa palavra, mas está no livro, tá? Esquecemos que a saúde é nosso estado natural, não a doença. A enfermidade é passageira, é um acidente de percurso. Eu devo direcionar meus pensamentos para o poder que o corpo tem de se regenerar, de recuperar seu estado natural, e não em pensamentos de temor que somente agravam a enfermidade. Quando eu li esse trecho, eu lembrei da pandemia, do desespero de 99,9% da população, né? E eu sempre até falava para minha mãe, eu tinha um pouco de calma, na pandemia eu acho que eu tinha calma até demais. Eu falava assim, parece que quando a gente que a gente teme tanto, a gente não está confiando na providência divina, né? Eu pensava, mas poxa, se o que é certo está sendo feito
eu estou tomando os meus cuidados mínimos que deveriam ser tomados, existia um cuidado mínimo a ser tomado. Eu não tenho que ter medo. Eu não tenho que ter medo. E muita gente contraiu a doença e acabou com o pensamento tendo complicações. O pensamento ocasionou complicações. Porque ele estava abalado, o medo que ocasionava a internet, a televisão, postando aquele mundaréu de coisa. E isso acarretou complicações na saúde dessas pessoas. E eu sempre pensei, temos que ter calma, né? É difícil, mas temos que ter. A segunda característica das pessoas curáveis consiste na habilidade que possui de manifestar pensamentos harmônicos. Saúde é, em última análise, a harmonia do corpo e do espírito. O equilíbrio repousa na base da saúde, ou seja, é fé na cura e manifestar bons pensamentos. Esse é o segredo daquelas pessoas que buscam a cura. Joana de Anjos diz, também no livro que eu busquei, da seguinte maneira: sabendo canalizar a corrente vibratória, organiza e submete os implementos físicos ao seu comando, produzindo efeito de saúde, por largo período, não indefinidamente, face à precariedade dos elementos construídos para o uso transitório. Ou seja, nós não vamos ficar aqui para sempre na Terra, então não é para sempre que a gente vai ter uma saúde, a gente vai desencarnar um dia. Na sua essência, a energia pensante possui os recursos divinos que deve exteriorizar. Para tanto, a semelhança de uma semente, somente quando submetida à germinação, faculta a eclosão dos seus extraordinários elementos, até então adormecidos e mortos. E aí ela acrescenta que os pensamentos abrem portas para todos os tipos de enfermidades. A doença é a desarmonia, é o desequilíbrio, o desajustamento. Por isso, nossos pensamentos negativos causam tantos desajustes físicos. Aí ela coloca umas questões mais... Ele cita umas questões que ela coloca que são mais técnicas, que a ansiedade estimula a secreção da adrenalina, o pessimismo perturba o aparelho digestivo, que são tudo doenças físicas que temos em razão dos nossos pensamentos. Da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos na vida. Ou seja, é sempre importante a gente estar alinhado com os pensamentos positivos. O homem se torna o que pensa, portanto, o que quer. Aí o José Carlos de Luca, ele já sai dessa parte da saúde, dizendo que essa ideia, esses princípios do pensamento não se aplicam apenas na saúde. Eles podem ser aplicados a qualquer outro tipo de situação, inclusive financeira, situação familiar, qualquer tipo de coisa. E aí ele coloca que ele dá uns exemplos das dificuldades financeiras. Muitas pessoas possuem uma visão negativa sobre o dinheiro, né? Emanando os pensamentos que acabam atraindo uma situação indesejada relacionada ao financeiramente dele, entendeu? Aí ele coloca lá, dinheiro não cresce árvore. Muitos exemplos de que as pessoas falam. Dinheiro não cresce árvore, dinheiro é sujo, não sei o quê. Muita gente fala esse tipo de coisa, né? O dinheiro é mau, os ricos são trapaceiros, só tem dinheiro porque é rico, só é rico porque trapaceou, nunca vou conseguir ganhar dinheiro. Ele coloca lá uma série de falas comuns que o pessoal costuma falar e que acabam interferindo na nossa vida financeira. Eu não mereço, eu não sou bom em ganhar dinheiro. Todas essas falas ele coloca lá para a gente poder evitar. Se não tiver prosperidade na mente, não a terei em minha vida. Isso aqui eu achei interessante, até destaquei essa frase, para a gente sempre pensar, né? Não adianta nada a gente querer prosperidade, mas nossa mente não ter prosperidade, não pensar na prosperidade. Se julgar então que eu nem mereço, tem gente que é assim, né? Eu não mereço isso, eu não mereço isso.
Se eu julgar que nem mereço, poderei trabalhar como um louco, que a situação financeira estará sempre crítica. Da mesma forma, se pensar que não mereço ter ao meu lado uma pessoa que me ame de verdade, também tem gente assim. Não mereço ninguém, vou morrer sozinho. É provável que somente surjam em minha vida pessoas com propósitos afetivos duvidosos. E ele deu esses exemplos. Tudo que se dá no mundo físico, aí ele coloca, ocorre sempre no mundo mental. A doença, antes de eclodir no corpo físico, formou-se primeiramente na mente. José Carlos de Luca acrescenta que tem um exemplo que ele dá lá interessante, de uma história que ocorreu, uma história verdadeira, que a filha tinha uma família e a filha tinha uns problemas de saúde, psoríase e alguma outra doença que eu não estou lembrado agora. E o pai sempre falava, eu faria tudo para minha filha, para curar minha filha. E ele costumava falar assim, eu daria meu braço para curar minha filha. E nisso ele sempre falava isso. E num dia, do final de semana, tiveram um acidente e ele perdeu o braço dele. Do tanto que ele pediu, do tanto que ele mentalizou. Ele perdeu o braço dele, mas a menina foi curada. A menina estava internada na época e ela foi curada, mas ele perdeu o braço dele. Então ele mentalizou aquela situação e ele conseguiu. Em resumo, dizer que o conjunto dos nossos pensamentos constantes traça nossas experiências de vida. Se quisermos mudar o destino, precisamos mudar antes de tudo os próprios pensamentos e começar pelos pensamentos negativos que cultivamos sobre nós mesmos. Aí são aquelas ideias que eu já falei: culpa, ódio, inveja. Até coloquei uma observação na inveja que hoje em dia não, isso desde muito tempo, que tem aquela questão dos padrões sociais. Fulano já tem um emprego maravilhoso, já é casado, já tem filho, por que eu não estou assim? Tem muita gente que se lamenta, por que eu não estou assim? Por que eu não tenho marido, não tenho esposa ainda, não tenho meus filhos? Isso também é um sentimento que deve ser evitado. A inferioridade também, desmerecimento, críticas excessivas, são pensamentos que devemos evitar. Se estivermos contra nós, como querer que a vida esteja a nosso favor? Se cultivarmos pensamentos derrotistas, como desejar a vitória? Se alimentarmos os pensamentos de carência, como obter a abundância? Se andarmos em trevas, como enxergar a luz? E nesse ponto aqui do livro, eu achei interessante quando ele fala, se andarmos em trevas, como enxergar a luz? Eu lembrei de um trecho do livro Nosso Lar, que foi uma partezinha que eu peguei do livro Nosso Lar. Eu lembrei de quando o André Luiz, ele vai ver o pai dele no umbral, junto com a mãe dele. E lá, ele fala assim, né, ele interpela, ele fala com a mãe dele, mas o que está acontecendo? Por que ele não reage, não sei o quê? E ela responde da seguinte maneira, e eu lembrei disso na hora: não é possível acender a luz em candeia, sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental de Laerte, que era o pai dele, né, para conseguir levantar e abrir a visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece inativo a si mesmo entre a indiferença e a revolta. Ou seja, não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. O pensamento é o primeiro passo que a gente tem que fazer. Eu quero tal coisa, eu vou mentalizar. Essa é a minha meta. Minha meta esse ano é isso. Esse é o meu objetivo. E vou pôr em prática. Há outro aspecto que não pode ser esquecido, que é aquela questão da permuta de pensamentos com aqueles... Eu vou falar no final. A permuta de pensamento com os espíritos, com os desencarnados, né? Que a gente sabe que existe. Inclusive, eu peguei a questão do livro dos espíritos, que fala o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Mas, parece que eu sei até de cor isso aqui, né? Parece que eu lembro da sua Helena, da voz da sua Helena falando isso. Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Aí uma outra questão mais à frente também que eu peguei, que tem a ver com isso. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal?
Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Aí tem outra questão, 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? É quase sempre efeito das comunicações e que inconscientemente entrais com os espíritos, ou seja, dos nossos pensamentos que a gente está atraindo. Aí ele coloca lá, o José Carlos de Luca: essas correntes mentais são verdadeiras nuvens que nos circundam, intoxicando-nos com energias de baixa vibração. Isso aqui a gente já sabe, a gente estudou isso aqui bastante vezes aqui no centro, né? Sobre essa questão da influência. A consequência é mais tristeza, mais desânimo, mais doença e mais problemas. O contrário também é verdadeiro. Se a gente pensar coisa boa vem. Quando me alimento de pensamentos alegres, por exemplo, vinculo-me a muitas almas que também cultuam a alegria. Ou seja, se a gente pensar em coisas positivas, espíritos bons estarão do nosso lado. Aí tem a conclusão dele, né? Que ele fala da necessidade de a gente fazer essa faxina mental. Parar de pensar, de ter esses pensamentos de baixa vibração, pensamentos derrotistas, que nos colocam para baixo, e começar a pensar positivo na nossa vida. Mas ele coloca da seguinte maneira, que a gente não deve brigar com esses pensamentos, né? A gente tem que deixar passar na nossa cabeça e entender que é só mudar o pensamento. Ele coloca assim: deixe-os passar, afirmando que eles não são seus e imediatamente fixe sua mente em pensamentos felizes, alegres, fortalecedores, saudáveis e amorosos. Use também o poder da imaginação, pois constante visualização daquilo que se deseja criará as condições energéticas favoráveis à materialização dos seus sonhos. Eu até tenho um exemplo, até comentei com a minha mãe que eu ia dar um exemplo, que foi uma das vezes que eu lembro, assim, que eu falei e aconteceu. Em 2018, por aí, 19, que eu saí da fazenda que eu trabalhava, eu falei pra minha mãe: eu vou começar a estudar para concurso, né? E saiu um concurso que eu queria fazer, eu falei: mãe, eu vou passar nesse concurso. Eu falei pra ela: eu vou passar nesse concurso, vou começar a minha faculdade à noite, eu vou pagar e tal, e vai dar certo. E eu falei pra ela, e parece que... E eu vinha repetindo isso: eu vou passar nesse concurso, eu vou passar nesse concurso. E deu certo. Deu no que deu. Eu lembro até hoje, isso não apaga da minha cabeça. Num dia antes da prova, fiz uma oração e falei: se for da sua vontade, eu estou pronto. Eu me preparei. E deu certo, tanto é que já passou bastante tempo disso. Eu nem estou mais lá hoje, mas é um dos exemplos que eu tenho na minha cabeça de ter materializado uma ideia, um pensamento positivo, e que me deu muita coisa boa na vida. E eu lembro também dessa ideia que minha mãe me apresentou a questão, vocês já devem ter ouvido falar do Ho'oponopono, que é uma prática de um mantra, de repetir palavras positivas. É sempre importante a gente poder repetir essas palavras. Minha mãe que me apresentou isso, e eu comecei a fazer também isso. Sempre repetir palavras boas, uma espécie de mantra, né? O mantra é isso. E é difícil, né? A gente sempre pensar coisa boa, só coisa boa é difícil, mas a gente tem que tentar. A gente tem que mudar nossos hábitos, né? E a gente tem que tentar sempre. É complicado, mas a gente consegue, porque muita coisa boa pode acontecer na nossa vida se a gente começar a pensar positivo. Com certeza. Obrigado, pessoal.